Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Lucas Paquetá é ponta, é meia, é volante. A situação do jogador tem trazido preocupação para os torcedores do Flamengo. Alan oficialmente no Corinthians. Vamos trazer para vocês todos os detalhes do negócio. E o Marcos Antônio, hein? Tem acordo verbal com o Flamengo? Não tem. O São Paulo está negociando um aumento salarial para o Marcos Antônio. Everton Cebolinha hoje é titular no Flamengo. E o Klopp, presidente do Flamengo, disse que se trouxe o Paquetá, quem sabe não pode trazer o Klopp também. E preços absurdos para a Recopa Sul-Americana. A gente vai falar sobre isso aqui e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante aqui pra gente. Então chega mais, solta o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal também e ative o sininho para que vocês sejam notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui. E para ajudar, claro, o nosso canal também, porque a gente precisa muito da ajuda de cada um de vocês. Vamos começar falando sobre um absurdo, que são os preços da Recopa Sul-Americana, porque o Flamengo vai disputar um título contra o Lanús, né? Tem o primeiro jogo que acontece na Argentina e o segundo jogo no Maracanã. As vendas começam a partir desta quinta-feira. E os torcedores do Flamengo ficaram muito chateados com os valores. Para vocês terem ideia, gente, o setor norte, para o público geral, o valor do ingresso é R$300. O ingresso no setor sul também. O ingresso mais barato para esse jogo é R$300. Então o torcedor está muito chateado. Aquele torcedor que é público geral, que não tem dinheiro para bancar o sócio torcedor todo mês. E mesmo assim, quem banca o sócio torcedor todo mês, o ingresso ainda está caro, porque você tem que pagar, o sócio torcedor e você ainda tem que pagar o valor do ingresso. Por exemplo, quem é Nação Maraca 3, no sócio torcedor está pagando o valor do sócio torcedor mais R$120 no ingresso. Então, infelizmente, os preços estão muito altos no momento que a torcida do Flamengo, né, pode ajudar o time está precisando. Enfim, uma pena realmente esses valores, galera. Vamos falar agora sobre o Alan, porque o Alan foi oficialmente anunciado como novo reforço do Corinthians, né? Ele que foi por empréstimo até dezembro e tem uma opção de compra nesse empréstimo que o valor fixado é de 2 milhões de euros. Então, se no final do empréstimo o Corinthians quiser comprar o Alan, tem que pagar aí 2 milhões de euros ao Flamengo. E muita gente é feliz, né? Porque o Alan realmente não deu certo no Flamengo. E para vocês terem uma ideia, o Corinthians, né? A informação que eu tenho é que o Corinthians vai pagar o salário integral do Alan, então vai pagar tudo que ele recebia no Flamengo e mais um pouco. O Alan deve receber no Corinthians quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão será o salário do Alan no Corinthians, que no Flamengo era um pouquinho menor que isso. De qualquer forma, o Flamengo economiza quase mais, na verdade, de R$10 milhões com o Alan esse ano, pelo menos. O Alan que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Vocês viram o presidente BAP? Vou falar sobre o tema Klopp, né? Porque o BAP, presidente do Flamengo, deu uma entrevista para o Diário AS, tá? O Diário AS da Espanha, e falou sobre vários assuntos, entre eles falou sobre a questão do treinador. Ele disse que ele pensa no Flamengo hoje, amanhã e dentro de 10 anos. E o Felipe Luiz não pensa no Flamengo dentro de 10 anos.
e que o Felipe, claro, tem todo o direito de pensar, né, em ir para o futebol europeu, treinar algum clube europeu ou o que seja, né? Ele destacou isso. Só que, ao ser questionado sobre o futuro do Felipe Luiz, sobre a contratação do Lucas Paquetá, sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte, ó, acredito que da mesma forma que o Felipe pode e tem todo o direito de pensar na Europa, por que não ter um técnico europeu para o Flamengo? Se eu posso trazer o Lucas Paquetá, por que eu não poderia trazer o Klopp? Por que não poderia trazer outro treinador, né? Outro treinador europeu, de nome, enfim. Hoje em dia, o que pode acontecer é o seguinte, da mesma forma que o Felipe pode decidir ir para um clube europeu, porque ele quer ir para um clube europeu, né? Um treinador europeu também poderia decidir sair da Europa e vir treinar o Flamengo. Então o BAP mostrou que ele tem planos realmente muito grandes aí para o Flamengo. E vocês imaginam, Klopp hoje deixou de ser treinador, né? Claro que ele está usando um exemplo, o Klopp está de diretor esportivo lá do Red Bull, então ele deixou de ser treinador, mas seria muito interessante, e ele está mostrando aí que o céu é o limite para o BAP, né? Agora vamos falar também, pessoal, sobre Lucas Paquetá. Perdão, galera. É porque eu tenho visto uma preocupação muito grande dos torcedores do Flamengo em relação ao Lucas Paquetá. O Paquetá não foi bem contra o Vitória. Aliás, praticamente ninguém no Flamengo foi bem contra o Vitória. Só o Emerson Royal e o Rossi e o Everton Cebolinha. Sim, o Emerson Royal achei que foi bem, enfim. Mas ninguém assim foi bem, essa é a realidade. Mas o Paquetá jogando de novo como meia pela direita não foi bem. E muita gente falando, mas o Paquetá tem que ser volante, O Felipe Luiz foi muito claro. Ele disse que o Lucas Paquetá foi contratado para jogar como meia e vai jogar como meia. A grande questão é que ele joga como meia e defende como ponta, mas ele joga exatamente na posição que ele jogava no West Ham, que ele jogou no Lyon. Então, assim, o Paquetá, ele joga como meia. Mas quem lembra quando eu falei aqui durante a negociação envolvendo, né, a tentativa do Flamengo para trazer o Lucas Paquetá, quem lembra quando eu disse que o Paquetá do West Ham já não era aquele Paquetá de 2022, de 2023, que jogou muita bola, que o Paquetá não estava bem no West Ham, que além de não estar bem tecnicamente, ele não estava bem mentalmente, e que esse retorno dele ao Flamengo seria necessário ter paciência com ele. Paciência por quê? Paciência porque ele não vivia uma grande fase. Ele vivia um momento até um pouco mais complicado. Não estava jogando tão bem, estava até com medo de ficar de fora da Copa do Mundo. Então ele retorna para o Flamengo e ele mesmo fala que na cabeça dele o Flamengo não precisava dele. Então ainda tem essa parte mental de um jogador que pensa o seguinte, poxa, esse time não precisa de mim, mas eu preciso desse time. Então eu acho que a galera tem que ter paciência com o Lucas Paquetá, né? Eu acho que ele vai encaixar no time sim, mas é preciso ter paciência. Eu também gosto dele vendo o jogo de frente, como meio-campista mais para dentro, mais centralizado, sem ter que ficar voltando tanto na hora da marcação. Mas essa é uma função que ele vai ter que fazer com o Felipe Luiz e é uma espécie do que o Everton Ribeiro fazia, né? Mais parecido com o que o Everton Ribeiro fazia. Então vai ter que ter essa paciência com o Lucas Paquetá. Everton Cebolinha, para mim, titular, né? Não tenho dúvida nenhuma que o Everton Cebolinha, nesse momento, hoje é titular. E o Flamengo deve intensificar aí nos próximos dias as conversas para tentar renovar o contrato do Everton Cebolinha, ele que só tem contrato com o Flamengo até dezembro, no meio do ano pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, então o Flamengo deve acelerar, né, marcar uma reunião e acelerar essas tratativas aí para que possam conversar sobre uma renovação de contrato. Minha pergunta para você é a favor da renovação de contrato do Everton Cebolinha? Deixa aí nos comentários. Marcos Antônio.
Depois do interesse do Flamengo, né, da insistência do Flamengo, o São Paulo ofereceu um acordo para o Flamengo em relação ao Marcos Antônio. Para quem me acompanha em outras redes também, eu já tinha trazido isso aqui. Nos bastidores, o São Paulo alega que ofereceu prioridade de compra ao Flamengo pelo Marcos Antônio, com o intuito do Flamengo parar de encher o saco pela compra do Marcos Antônio. O assunto lá no São Paulo é tratado como um acordo de cavalheiros, sem papel nenhum assinado. E aí, caso o São Paulo receba uma oferta que goste, que entenda ser uma boa oferta, né, o São Paulo avisa o Flamengo e aí o Flamengo poderá cobrir o valor dessa oferta. A grande questão é a seguinte, é que não tem papel assinado, não tem nada disso. E o São Paulo está negociando uma renovação de contrato com o Marcos Antônio e um aumento salarial para o Marcos Antônio, depois de todo esse interesse aí do Flamengo, viu? Vamos ficar de olho para ver o que acontece nos próximos dias em relação a isso, mas o intuito do São Paulo é renovar o contrato do Marcos Antônio. Galera, não esqueçam de ativar o sininho para vocês serem notificados sempre que a gente tiver novidades por aqui. Deixem um like também, que é muito importante para a gente, o like de vocês. O like de vocês ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. E, claro, também, né, se inscreva aqui no canal, dá uma olhadinha aí. Se você não é inscrito, está acompanhando a gente, não é inscrito, dá uma olhadinha, clica aqui embaixo, não custa nada, é de graça e ajuda muito a gente, beleza? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.